Olá, muito boa tarde. Bem-vindos à quinta edição da Festa do Livro, uma organização da Câmara Municipal da Amadora, com produção da Book Company, a quem quero agradecer o convite para fazer esta moderação. Desta conversa, estamos aqui à conversa com a Maria João Lobo de Carvalho, escritora. A Maria João nasceu a 15 de maio de 1962 em Lisboa e licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas na Universidade Nova de Lisboa também. Foi professora de português, de inglês e trabalhou ainda como copywriter em publicidade. Tem mais de 70 livros publicados, entre romances, crónicas, manuais escolares e dezenas de livros infanto-juvenis, entre eles as coleções Hora H e Sete Irmãos. Começou a publicar em 2000, com um livro bem recebido pelo público, que se chamava Virado do Avesso, mas que a Maria João, eu já ouvi dizer com muita graça, preferia que não tivesse existido, porque era um livro, diz ela, muito mal escrito. Portanto, esse livro, a Maria João preferia que tivesse sido renegado, preferia renegá-lo. Nos anos mais recentes tem-se dedicado sobretudo, a par da literatura infanto-juvenil, tem-se dedicado sobretudo ao romance histórico. Publicou A Marquesa da Lorna, A Padeira de Aljubarrota, Até que o Amor me Mate e o Fado, e mais recentemente, em 2018, o Fado da Severa. Isto vai ser uma conversa descontraída entre mim e a Maria João sobre livros, sobre literatura, sobre a vida, que é de vida também que tratam os livros, ou que é de sobretudo da vida que tratam os livros, e é aberta às perguntas dos nossos espectadores, leitores. São muito bem-vindas todas as objeções, dúvidas, comentários, críticas, e vamos intercalando ao longo desta conversa com os vossos contributos. Maria João, viva, boa tarde, aqui estamos nós. Boa tarde, muito obrigada a todos pelo convite, muito obrigada à Book Company, muito obrigada à Câmara da Amadora, a todos que nos estão a ouvir através das páginas, à Sara, pelo belíssimo trabalho, não é só pelo nome. E pronto, estou aqui à vossa disposição para tudo o que quiserem perguntar, com todo o gosto. Muito bem, muito bem. Estamos nós aqui à distância, cada uma no seu canto. E eu começo por aí, não é muito original a pergunta, mas eu acho que se impõe. Como é que queremos saber como é que a Maria João tem vivido estes novos tempos que nos obrigam a este distanciamento social e a todas estas máscaras? Bom, primeiro com muita apreensão por tudo o que isso representa para as famílias, sobretudo para as famílias com filhos pequenos, neste confinamento em que tiveram de passar por algumas adversidades, claro, pelo país, pela economia, as pessoas estão a sofrer por tudo isso. Isso é o meu primeiro pensamento. Egoísta, do ponto de vista mais egoísta, digamos, isto foi um período ideal para quem está a terminar um livro. Eu estava com 700 páginas para rever e, portanto, o facto de não ter que sair de casa, ter todo o tempo para mim e todo o tempo para além dos afazeres domésticos, poder me dedicar a rever o livro, a melhorá-lo, a alindá-lo, como eu digo, a brincar, foi excelente, foi uma oportunidade de ouro. Não me senti particularmente triste no meu próprio trabalho, porque o que é preciso, isolamento. Tudo o resto era um bocadinho era tentar um bocadinho abstrair-me do que se passava lá fora e concentrar-me no que se passava dentro do meu computador. Nesse aspecto foi muito... Portanto, não se sentiu bloqueada, nós já temos ouvido... Não, senti muitos escritores a quem esta reclusão teve um efeito contrário, não é? Aqui estou em Lisboa, mas nessa altura estava no Alentejo, numa casa em que não tinha nem internet, nem televisão, portanto era limitado o acesso à internet, só para coisas pontuais, e isolado de tudo, portanto foi mesmo... Portanto, também não estava naquele turbilhão diário das notícias, não é? Que não estava muito tempo a ver concentrar-se. Mas pensar nos médicos, nos enfermeiros, no pessoal todo, naqueles que faziam com que o pão chegasse à nossa mesa e a carne e o peixe e tudo aquilo, fazia-me... quase que me sentia mal de estar tão bem recolhida no meu computador, se é que me faço entender. Sim. Porque certamente esta pandemia obriga-nos a calçar os sapatos dos outros, não é? Obriga-nos a só para nós, não é? E neste caso eu tinha que calçar os sapatos dos meus personagens. Era isso. E também a pandemia, porque era em 1918 e tudo isso. Exatamente. Era quase como se eu escrevi essa parte da gripe espanhola há um ano, mais ou menos. Este livro que eu tenho em mãos demorou 4 anos a ser feito.
Portanto, há um ano estava a braços com 1918 e com a pandemia, e agora de repente acontecer isto na vida real, parecia um bocadinho estranho este contágio entre a ficção e a realidade. Vamos lá contextualizar para quem nos está a ouvir. Portanto, o livro é um novo livro, as tais 700 páginas de que a Maria João estava a falar, estão prontíssimas, vão sair no final do mês, princípio de outubro, com a chancela da oficina do livro, e chama-se, julgo, O Bisavô. E o bisavô é justamente o bisavô da escritora da Maria João Lobo de Carvalho, o seu bisavô paterno, certo, Maria João? Sim, dos meus 4 bisavós paternos, que são todos falados nesta história, há um que é o herói, não é? Que é o principal, que é um deles, um dos 4. Depois as pessoas E, portanto, em março quando o país entrou em lockdown, estava na reta final do livro a fazer revisão. Já estava em fase de rever, porque, como eu lhe digo, nós, quando estamos a fazer um romance histórico, é baseado na história da minha família, mas tem um enquadramento muito importante, e quando estamos a fazer um romance histórico, eu estou muito preocupada com a investigação, com a consistência das personagens, com as rasteiras constantes em que é muito fácil a pessoa cair, e às vezes estou menos preocupada com a forma como conta a história. E esses meses de isolamento foram muito bons para dar consistência, para embelezar a história, para a tornar mais bonita, mais poética em algumas partes, outras mais... Portanto, estamos a falar de uma história que vai num lapso temporal do últimos 30 anos do século XIX até ao princípio da Guerra Civil Espanhola, mais ou menos. Pronto, do século XX. É uma história que conta a história de 3 gerações da sua família. Os meus trisavós, os meus bisavós e acaba nos meus avós, que eu conheci. As outras personagens eu só conheço para já de muita investigação, mas além disso, todas as histórias que ia ouvindo a minha avó, os meus pais contarem. Eu sempre fui uma criança muito atenta às histórias, muito observadora. Enquanto os meus irmãos iam subir às árvores no jardim, eu ficava a ouvir as histórias da minha avó e lembro-me perfeitamente das histórias todas. Portanto, isso foi uma boa base para esse trabalho. Depois acho que, como todas as famílias, a minha tem uma história engraçada e até divertida, como todas as famílias têm. Não é caso único, como é óbvio. Mas acho que uma boa história, em qualquer dos casos, não devia morrer inédita. Eu tenho a certeza que esta história vai distrair, vai criar identificação com pessoas que tiveram avós e bisavós na mesma época, pessoas da minha geração, e essa graça é que pode eventualmente agradar ao público, assim o espero. Mas para já fica um registro para os meus netos, para os meus bisnetos, para todos estes imensos descendentes de todas estas senhoras, vá lá, e cavalheiros que viveram e nasceram na Guarda, e que eram logo 12 irmãs, portanto se dá pano para mangas em termos de descendentes, e acho que isso fica um registro para a posteridade daquilo que se passou com os nossos bisavós. Era um projeto antigo? Só sentiu com capacidade para... Eu quando li o Luís Abel Terão há uns anos, naqueles 4 volumes daquela saga familiar, que se calhar alguns se lembram, uns eram, um primeiro volume, se não me engano, chamava-se Os Pioneiros, depois Os Impetuosos, e ficou-me logo o bichinho de poder também hoje contar esta história. Foi talvez isso. Depois, por outro lado, por ser uma pessoa muito interessada, de facto, não só em história, mas em histórias da família. E sobretudo naquelas que são mais marcantes, do ponto de vista político, do ponto de vista também médico, porque tanto o meu avô como os meus bisavós foram médicos muito importantes na altura. O meu avô na vacina na BCG e o meu bisavô ao fazer o primeiro sanatório para a cura da tuberculose na altitude, neste caso na Guarda. E, portanto, tudo isto eram histórias que eu acho que de alguma marcaram um bocadinho Portugal, não querendo puxar a brasa à minha sardinha, mas foram histórias pelo menos importantes para a cidade da Guarda, seguramente. Farão parte, com certeza, da história da medicina em Portugal. Fazem parte da história da medicina, seguramente. E depois, por eu ter nascido, como a Sara disse, no dia 15 de maio, foi o dia em que o meu avô também nasceu. E nós éramos 16 netos, era a mais nova, uma das 2 mais novas, e como tal, a minha avó decidiu, na altura era assim, que eu ia para a medicina e que ia ser uma médica, tal e qual como o meu avô, e que ia seguir o passo e que ia ser pneumologista como o meu avô e que estaria aqui agora certamente no hospital, quem sabe também a escrever livros. E eu tentei, eu juro que tentei, fiz o meu melhor para não deludir a minha avó, mas de facto era capaz de ter mais jeito para letras, foi o curso que eu acabei por seguir
sabendo que tem um enorme gosto à minha avó. Isto também é, de certa forma, um contributo para que ela, na eternidade onde mora, me perdoe. O facto nunca mais houve médicos, não é? Nas gerações... Nunca mais houve médicos na família Lobo de Carvalho, nunca mais. Ainda pode haver, não é? Ainda pode haver Claro, claro, claro que sim. Não há. É um facto. Como é que desenvolveu a pesquisa? Portanto, havia esses relatos orais de que dispunha, não sei se tinha coisas escritas desses relatos. Memória só, não tinha nada escrito. Nada? São memórias muito fortes. Depois é como todas as pesquisas, não só há que contextualizar com o que se passava em Portugal, na Europa e no mundo naquela altura, e foram momentos muito marcantes, desde o Ultimato, a República, depois a Primeira Guerra Mundial, só para falar de 3, passando pela Guerra de Iria e pelas aparições de Fátima, que eu também falo com algum rigor, se é que se pode dizer, mas pelo menos com alguma profundidade. E para além desse contexto, que é muito importante, e de personagens da época que existiram e que cruzaram-se com os meus bisavós, o Afonso Costa, o Augusto Gil, o poeta Augusto Gil, a primeira mulher a votar em Portugal, a Carolina Beatriz Ângelo, todos eles da cidade da Guarda, e portanto tudo isso existiu. E as histórias dos meus bisavós obviamente também existiram, mas para isso era preciso investigar em cartas, ir aos sótãos das famílias, revistar baús, procurar fotografias, as fotografias contam histórias e falar com toda a gente que ainda tinha uma presença, pelo menos uma memória, nem que fosse dos avós, a geração abaixo, mas há sempre histórias que ficam na família. E depois aquela coisa que já sabemos, certidões de batismo, de casamento, de registro de óbitos, escrituras, todo esse género de material e jornais da época. Os jornais foram muito importantes, sobretudo os jornais da cidade da Guarda. E depois, como eles foram viajantes, fui a São Tomé, um dos meus bisavós teve lá uma roça, para o bem e para o mal, mas tive que investigar tudo isso, como é que era o tipo de trabalho que se passava nas roças naquela altura, como é que, se ele teve ou não problemas de consciência ao aceitar ter aquele tipo de trabalho na roça com o nome dele, Manuel Caroça. Tudo isso, a pesquisa, ir aos arquivos todos de São Tomé, aos arquivos ultramarinos aqui em Lisboa, à Torre do Tombo. É assim. Quanto tempo lhe demorou essa pesquisa, Maria João? Isso é uma mais coisa... ou menos 4 anos. E eu trabalho rápido. Mas o livro são 750 páginas e não se pode cair em rasteiras. E escrita é disciplinada, já ouvi dizer. É muito disciplinada. Mas porque a escrita me distrai muito e é uma alegria poder estar, não vejo isto como um sacrifício, vejo como uma coisa boa que me aconteceu na vida, poder gostar e poder trabalhar bem nisto e o público, de uma forma geral, gostar dos meus livros. Portanto, é um prazer estar a escrever e eu adoro investigar, gosto imenso de história, tenho a noção das minhas fragilidades que me obrigam a um estudo maior, mas com disciplina e com amor ao que está a fazer. Não é dada às angústias, não fica angustiada com o que lhe corre mal e não... A minha angústia maior é faltar ao rigor e fazer erros e cometer erros. No romance histórico é fatal. É muito fácil tropeçar, estamos constantemente em rasteiras, é muito fácil cairmos nisso. Mas quando é uma história de família como esta, temos o dobro da responsabilidade, porque nós sabemos que não podemos agradar a todos. E isto é uma versão da história, não é necessariamente igual à que os outros descendentes têm. Daí o medo que eu tenho um bocadinho, estou com o coração apertado com este livro, porque não quero mesmo que se aborreça. Mais do que a recepção da crítica, é a recepção da família. Os leitores, em geral, é muito importante que os leitores se divirtam e que consigam ser transportados para a história, criar bons momentos. Isso é muito importante para mim. Muito bem, portanto, para recordar, o livro chama-se O Bisavô, são 600 páginas para ler no inverno, agora no outro... 650, Sara. 650. 650. No final são fáceis, esses já está na reta final. E sai no final do mês pela Oficina do Livro. Temos já aqui uma pergunta de um espectador, do Francisco Laranjeira, que pergunta à Maria João, na sua qualidade de escritora, que propostas apresenta para aumentar os hábitos de leitura, criação de hábitos de leitura nos tempos livres? Os escritores têm responsabilidade nos baixos índices de leitura dos portugueses? Sim, olha, eu posso dizer, Francisco, e todos, que eu própria tenho que ter hábitos de leitura também, não é? E então resolvi tirar meia hora do meu dia, às vezes 1 hora, mas acredito que não seja muito fácil para toda a gente, meia hora para ler, sempre.
Se tenho tempo para outras coisas, tenho tempo. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer, meia hora por dia, à noite, de manhã, hora do almoço, tenho que tirar para ler. Isso para mim é fundamental, é mesmo muito importante. E eu acho que o livro, nós temos livros em casa, é verdade que os livros às vezes são a preços um bocadinho difíceis, mas temos bibliotecas em todas as esquinas, nas cidades, pelo país inteiro. Aqui, claro que em Lisboa e no Porto é mais fácil, mas a verdade é que existem livros disponíveis nas bibliotecas municipais, portanto é fácil termos livros em casa. E depois é questão de gostarmos daquilo que estamos a ler. É impossível agradar a todos, é impossível que um livro chegue a todo o tipo de leitores, mas o meu conselho é, se não gostarem desse livro, se não vos atrai, vão procurar outro, porque existe com certeza um que responda àquilo, ao vosso gosto pessoal. Portanto, esses são para já pelo menos é o que funciona para mim. Nem todos os livros são do meu interesse e, portanto, se eu não estou a gostar, muito respeito que tenha para o autor, ou se não me está a entreter. Agora é uma forma que acaba por ser barata de viajar. Há livros que fazem sentido numa altura e noutra não é? Também. Há livros que fazem sentido para nós numa altura e noutra altura deixam de o fazer, vice-versa. Sim, até podem fazer duplo sentido, por exemplo. Há livros que um livro deve ser lido a diferentes alturas de nós mesmos, não é? Portanto, se eu agora ler O Príncipezinho é de uma forma diferente do que li quando era mais nova. Ainda Todos nós temos exemplos de livros que voltamos a ler e que já me desiludi muitas vezes com livros dos quais tinha uma excelente memória de os ter lido e, quer dizer, gostei muito porque foram lidos provavelmente no momento certo. Há vários momentos nós mesmos que às vezes temos ali a resposta para a nossa inquietação. Agora, o Francisco tem razão, nós temos escritores, temos responsabilidade, obviamente, em criar leitores, em fazer com que os leitores não desistam nem de ler, nem de nós, nem da leitura em geral. E o que eu acho, pelo menos o meu truque, quando estou a escrever um livro, é fazê-lo como se eu própria gostasse de o ler. Para mim mesmo. Um livro que me distraia, que me ensine qualquer coisa, não é? Obviamente, que me faça pensar. E se eu gosto de ler aquilo, tenho a certeza que pelo menos uma parte dos leitores vão gostar de ler. Esse é o objetivo. Acho que, de facto, é importante e é importante os escritores mentalizarem-se que temos, de facto, um papel fundamental. E, por isso, no romance histórico, é que é preciso ter muito rigor, porque imagino que eu falo no Sud Express em 1600, faz-te conta. Ou em 1700, ou no tempo da Marquesa da Lorde, está a ver? Estou a fazer o leitor fica logo desanimado. Estou a fazer um erro gigantesco que pode ter uma repercussão que eu não sei qual é, não é? E, portanto, eu estou sempre a fazer duplo, a checar e a perguntar a historiadores e a pessoas que sabem mais do que eu, e mesmo assim é quase impossível acertar em tudo, não é? Mas temos que aproximar ao máximo, por isso é que demora tanto tempo e há uma enorme responsabilidade, como o Francisco diz, mas também na parte do rigor histórico. É por isso que demora tanto tempo a escrever. Eu vou fazer uma pergunta aqui que vem na sequência desta do Francisco, agradeço ao Francisco Laranjar a sua pergunta, que tem a ver com o facto da Maria João também ser autora de livros infanto-juvenis e queria saber gostava de ouvir qual é a sua opinião sobre as novas gerações, se são bons leitores, se leem mais, se leem menos, é uma otimista, é uma pessimista? É assim, eu tenho desde o meu primeiro livro infantil percorrido as histórias norte a sul do país, centenas, se não milhares de escolas e de turmas que já percorri sempre a falar dos meus livros. E a verdade é que quando um autor vai à escola ou à biblioteca municipal e se contar com o coração a história e se contar com o coração as razões que o levam lá, a verdade é que a reação das crianças vai ser muito boa e de certeza que nessa noite vão pegar no livro e vão ler um bocadinho e vamos criar, se calhar, um leitor. É isso que nos faz fazer tantos quilómetros às 7 e às 8 da manhã, porque sabemos que vamos criar leitores, novos leitores e novos públicos. Isso é fundamental para mim. Agora, sobre se eu tenho esperança, aqui em casa tenho um bom e um mau exemplo. Tenho um bom exemplo, que a minha enteada lê um livro de 400 páginas em cada 3 dias, não é? Portanto, não são todos assim, ela tem 16 anos, é uma ótima aluna, claro, mas eu sei que é impossível é uma exceção. Agora, acho que, o que é que eu vou dizer, se os jovens e se as crianças encontrarem livros de que gostem,
e que criem um elo emocional com esse livro e com essa história, com certeza que vamos criar um bom leitor, porque nesse aspecto há esperança. Mais uma vez, cabe-nos como autores a responsabilidade de chegar perto dos leitores. Muito bem, jovens. muito bem. Maria João, voltando ao seu bisavô. Das séries, não é? São os concorrentes fortes. Pois. Voltando, sempre houve concorrentes também, não é? Sempre houve, sempre houve. Portanto, vamos acreditar. Voltando ao seu bisavô, portanto, já falou há bocadinho, atravessa também o período da pneumónica, da chamada gripe espanhola, e depois da Grande Depressão, o período com o qual, curiosamente, temos agora a olhar para esta pandemia do novo coronavírus, estabelecido mais paralelismos, não é? E, aliás, a forma, diz-se muitas vezes que a forma que temos de combater esta pandemia continua a ser a forma que houve, a forma principal de combater. Impressionantes as imagens e as fotografias da época que nos chegam são exatamente... As máscaras e o distanciamento social, não é? O Diretor-Geral de Saúde, nessa altura, o professor Ricardo Jorge, são exatamente iguais à atual Diretora-Geral de Saúde, portanto, mudou muito pouca coisa, não é? Quando as coisas em perspectiva, 100 anos não é assim tanto tempo, não é? Sim, mas vamos ler as pestes todas para trás, por exemplo, um livro que saiu agora chamado Contágios, de Jaime Nogueira Pinto, em que fala 2000 anos de pestes, é impressionante, como mesmo nas alturas já muito remotas, era sempre a mesma, o contágio e evitar o contágio, e sabemos que é assim, estávamos à espera que isto acontecesse. Eu dizia aqui, um bocadinho a brincar, que a minha geração se tinha escapado, como por entre os pingos da chuva, à Primeira Guerra, à Segunda Guerra, à Guerra da África, se tinha escapado a tudo e tinha acabado de dizer isto, e o mês a seguir acontece esta, que é seguramente a guerra das nossas vidas. As formas são muito parecidas. Eu achei graça aos relatos escritos do meu outro bisavô, do médico da Guarda, em que ele dizia exatamente isso: enquanto houver pobreza e miséria nesta cidade, vai ser muito difícil de travar o contágio. E depois, por outro lado, como se fez o sanatório, concorreu muitas pessoas de todos os pontos do país à cidade da Guarda, exatamente pela proximidade do sanatório, o que causou ainda mais contágio nas lojas, nos hotéis, nas pensões. Portanto, isto é a história das nossas vidas. Portanto, hoje, como então, as epidemias vieram amplificar os problemas que já existiam, de alguma maneira, nas sociedades, que tinham a ver com as condições socioeconómicas. Nós não podemos esquecer que no princípio do século, na cidade da Guarda, nas aldeias, a miséria era uma constante. As pessoas dormiam 7 e 8 nas mesmas casas, sem condições nenhumas, sem águas correntes, dormiam na mesma cama, era impossível que não contagiasse. É como atear um fogo, não é? Portanto, eu imagino a preocupação do meu avô, bem expressa nas cartas que ele dirige ao médico da Rainha Dona Amélia e à Assistência Nacional às Tuberculoses, a dificuldade que tinha para travar o contágio. E, de facto, era preocupante. Não só o contágio na pneumónica, mas depois o sanatório era vocacionado para a cura da tuberculose, porque as formas de contágio eram as mesmas, portanto, foi a luta da vida dele. Portanto, podemos e devemos aprender a olhar para a história e aprender com a história, não é? Esta é a pergunta. Eu tento fazer, porque eu não sabia muito de história e era uma preocupação do meu pai, que era historiador, passar-nos esse bichinho, mas se calhar só conseguiu à distância de alguns anos, mas é aprender para poder contar uma história, aprender a complexidade de todos aqueles movimentos e tudo o que aconteceu naquela altura, do pensamento, das soluções, das evoluções e dos travões da medicina, aprender e depois poder adaptar a uma história e contá-la de uma maneira mais simples possível e mais dinâmica, porque uma coisa é história, outra coisa é ficção narrativa, não é? Temos outros truques que temos que usar, outras estratégias para aprender, como dizia o Francisco Laranjeira há bocado, para aprender o leitor à história. Muito bem. Creio que foi este seu bisavô que comprou a casa da Marquesa da Lorna, que foi justamente objeto de um dos seus romances, um dos romances que publicou em 2011, creio eu. Sim, a Marquesa da Lorna foi uma casa que nos foi parar às mãos, exatamente porque este meu bisavô a comprou em asta pública, apanhou uma oportunidade de negócio e conseguiu comprar, não exatamente aos descendentes, mas aos condes da Junqueira, que já tinha, portanto, as filhas da Marquesa já tinham passado de mãos a propriedade para os condes da Junqueira e foi os condes da Junqueira que os descendentes da Condessa da Junqueira que levaram à asta pública a Quinta da Alorna. Portanto, o meu interesse
principal foi seguir os passos da Alcipe neste livro, na Marquesa da Lorna, que é uma história absolutamente fascinante, que ainda hoje me arrepio só de pensar que, no fundo, que dormi no mesmo quarto onde a Alcipe dormiu, que vou rezar muitas vezes à capela onde a Alcipe se casou, que aquela Lesíria ribatejana é a mesma que ela viu, e isso foi muito importante para mim enquanto escritora, e é uma inspiração que eu tive desde muito pequenina, desde que a Natália Correia gravou para um programa da RTP chamado Mátria, e gravou a história da Alcipe ali passada, usando aquele mesmo cenário. Era uma miúda de 14 anos e pude assistir não só ao almoço com a Natália Correia e o meu pai, que também era um escritor. O pai era escritor e, portanto, a Maria João vivia de alguma maneira esse ambiente, não é? Com essa geração toda, e em particular marcou-me esse almoço em especial porque o meu pai só escolheu-me a mim dos 4 filhos para ir com ele ao almoço. E eu lembro-me de ter acabado as filmagens e ter dito um dia, quando eu for escritora, hei de escrever uma história sobre a Marquesa da Lorna, e o meu pai, na altura, com razão, me dizia que era uma enorme responsabilidade e que se eu não me interessasse pela história de Portugal, pela história da literatura, nunca o poderia fazer porque era de uma imaturidade e não queria sequer que eu falasse nisso dessa forma leviana, porque não cabia na cabeça que eu alguma vez conseguisse ter o conhecimento histórico indispensável para escrever uma história dessa responsabilidade. Isso ficou-me sempre marcado. Mas aprendeu a lição, também não foi logo a correr escrever-la, não é? Não, primeiro escrevi aqueles livros que eu disse à Sara disse há bocadinho, que era para pôr uma fogueira, se faz favor, em vossas casas. Fazem fogueira no inverno e queimam-nos todos, porque aquilo, ninguém me devia ter deixado de publicar aqueles livros. Acontece. Primeiro, acontece. Acontece, nem todos são capazes de olhar para eles com essa graça e com essa autoironia também, não é? Não, eu sei, eu não quero desrespeitar as pessoas que gostaram daquela história. Isso é muito importante, porque... Mas é o seu direito também, não é? Agora, eu não gosto agora, tenho um bocado de vergonha de ter escrito aquilo, mas se divertiu e se foram outras vidas. Às pessoas, ótimo, não é? Naquela altura para mim fazia todo sentido, era uma miúda já não era bem, mas era pelo menos bastante mais irresponsável. Mas pronto, sempre quis ser escritora. Falou aí desse contacto que através do seu pai teve com alguns escritores de meados do século XX, meados não é? Anos 60, 80, sim, 80. Sempre... Sim, foi um privilégio também. Por exemplo, lembro-me de David Mourão Ferreira, era o melhor amigo do meu pai, talvez. E era frequente passar em serões, olha, precisamente na Quinta da Alorna, a recitar poemas que tinha acabado de escrever. Lembro perfeitamente disso. Lembro-me do António Alçada Batista, do Urbano Tavares Rodrigues, toda essa geração, Fernando Namora, neorrealistas, eram os grandes amigos do meu pai. E lembro-me do Jorge Amado me dedicar um livro, Os Capitães da Areia, que ainda aqui tenho, numa estante, e que naquela altura, para mim, foi uma emoção, não é? Ter um escritor como o Jorge Amado, que eu percebia pouco, mas conseguia entender que era um grande escritor brasileiro, me dedicar um livro. A Matilde Rosa Araújo, entre a literatura infantil, por exemplo, era também uma fada inspiradora para mim na literatura infantil. E Odete Samoris, etc. Todas aquelas escritoras eram amigas ou tinham sido colegas do meu pai, portanto Foi esse ambiente que criou em si essa vontade de escrever, ou isso já existia antes e só... Viver rodeada de livros, uma biblioteca enorme. Lembro-me, por exemplo, para eu poder comprar um par de calças nos Porfírios, que era a loja da moda na altura, eu não tinha dinheiro e meu pai disse-me que eu podia ganhar 25 tostões em cada livro que eu fizesse, da biblioteca dele, em que eu fizesse a ficha organizativa. Bibliográfica, sim. A ficha bibliográfica, e aprendi muitos dos livros que ele tinha na biblioteca, tinha uns 5.000, 7.000, nem me lembro bem. Aprendi muito do que é que ele tinha ali guardado, aprendi a fazer fichas, que foi também é sempre bom para uma miúda, não é? De 12 ou 13 anos, e conseguia comprar as minhas calças, que também era um objetivo importante na altura. Portanto, acabei por ganhar, não digo perder, ganhar muitas horas de treino a catalogar a biblioteca do meu pai, e isso claro que dá alguma bagagem, reconheço, algum gosto para poder ter um dia um livro meu publicado. Lembro-me na altura de ir à Feira do Livro, à procura dos livros do meu pai, e para mim seria um sonho alguma vez poder publicar um livro, mas depois tinha aquilo, eu tinha que ser médica, não é? Não podia estar a perder tempo a ser escritora, tinha que ser médica. Mas não tentou ser médica sequer?
Não, fiz até ao 12º ano na área de ciências e não tinha, obviamente, as médias necessárias para entrar em medicina e tinha muito melhores notas a letras. E até que o meu pai me deu permissão de eu poder ir para letras e na altura também pensava em ser só professora de português, que fiz com muito gosto durante muitos anos, depois de inglês também. Não se deu mal. Não deu mal. Essa biblioteca do seu pai ainda existe? Está dividida pelos 4 filhos. Eu tenho aqui, nesta casa em Lisboa, uma boa parte deles. Eu sabia onde é que estavam as primeiras edições, exatamente por essas fichas, e acho que as primeiras edições, José Régio, por exemplo, tenho-as aqui todas, com muito gosto. E tenho muitos livros assinados, autografados para o meu pai. Quando foi a escolha entre os 4 filhos, eu acho que consegui escolher bem os livros que fiquei. Foi privilegiada por ter tido o trabalho de fazer as fichas. Fazer as fichas, é verdade. Foram bons tempos, tenho que reconhecer que tive uma infância e uma juventude muito privilegiada, com muito contacto com estas pessoas, a geração dos neorrealistas, e sobretudo, o meu pai era, como disse, era historiador também, e então boas lições de história que nos deu. Lembro-me em particular o meu segundo livro, A Padre de Aljubarrota, em que eu quis ir buscar a Idade Média, aquela altura, lembro-me daquela altura para mim muito empolgante, em que nós ganhamos aquela batalha quando tudo iria ao contrário. Lembro-me das várias histórias que o meu pai contava sobre o Novas Pereira e de me lembrar disso quando estive a escrever a história. Depois, mais tarde, o terceiro livro, esse foi engraçada, também é uma história para contar sobre isso, Sara, que foi os amores... Do Camões, As Mulheres do Camões. Até que o amor mate, isso tem uma história que as pessoas costumam gostar muito nas bibliotecas, que foi mais outro privilégio que eu digo, que sou de facto uma sortuda, usando uma linguagem um pouco popular, mas a verdade é que sou uma sortuda, porque pude reunir algum pé de meia ao longo da vida para fazer uma coisa que me deu um gosto. Fabulosa, não é? Depois de para escrever este livro, que no fundo são 7 mulheres a falar sobre o Luís Vaz de Camões, o que me interessou neste livro foi a biografia dele, se é que se pode dizer biografia, porque sabe-se muito pouco a respeito do nosso príncipe dos poetas, mas para me inspirar mais ou para conseguir contar uma história de uma forma mais vivida e mais próxima, resolvi pegar nessas poupanças de uma vida inteira que estavam no banco e percorrer todos os sítios onde o Luís Vaz de Camões esteve. Portanto, eu saí de Lisboa, me lembro perfeitamente, a 25 de outubro de 2015 e só voltei no dia de Natal de 2015. Foram 2 meses em que eu estive, à minha sorte, com o Príncipe dos Poetas, com os Lusíadas, e percorri de Lisboa até às Ilhas Molucas, que é talvez o ponto mais distante que se pode imaginar, com toda a sorte de aventuras. Eu sou uma mulher com 50 e na altura 55 anos e tive que me aventurar. Por exemplo, uma das partes mais engraçadas foi a passagem do Cabo da Boa Esperança, de barco à vela, e constatar que naquele rochedo, tão bem descrito como o do gigante Adamastor, existe de facto uma erosão na rocha que nos faz lembrar a figura de um gigante. Portanto, isso, claro que é uma emoção, não estava nada à espera de encontrar ali aquilo que Camões tão bem contou e Fernando Pessoa na mensagem, que fosse mesmo um bocado de pedra. Portanto, foi uma viagem em que eu tive muitas adversidades pelo caminho, mas em muitas alturas, sobretudo a sensação de nunca ter saído de Portugal, daquele mar ser o nosso mar português, o nosso mar salgado, pessoa, e ter percorrido sempre Portugal, estar sempre com a arquitetura portuguesa, com a língua portuguesa, com pessoas que falavam português, que me achavam, que não me entendiam, porque é que eu ia sozinha fazer uma viagem desta... Teve em Goa, teve em Andamão, tive em Dio, tive em Malaca, estive em Macau, obviamente, estive no Quênia, em Mombasa, em Melinde, estive um pouco em todo o lado, porque fiz exatamente a viagem dos Lusíadas, exatamente. Quando eu fui ter com uma agência de viagem e pedi para me desenhar isto, levei o mapa dos Lusíadas. Eles ficaram assustados. A ilha de Moçambique, que foi o único, estava sido mesmo o ponto alto da viagem, e muda uma pessoa. É uma viagem que a pessoa faz numa idade madura, em que a pessoa faz sozinha. A única companhia que tem é o Facebook. Na altura eu ia postando fotografias do meu iPhone e estrofes dos Lusíadas para que tivessem a ver com onde eu estava, e encontrar sempre português ao longo do caminho. Em Malaca, o grupo de folclore português, por exemplo, a comunidade portuguesa,
nas Molucas, a palavra que nas Molucas se usa, nas Ilhas Molucas, Indonésia, se usa para dizer mãe e pai, é precisamente mãe e pai. Portanto, estão a ver a força da qualidade. Foi momentos muito comoventes, momentos muito angustiados também, angustiantes, desculpem-me. Sim, e sozinha. Por perder aviões ou por estar em países muçulmanos. Não foi muito fácil às vezes de gerir, mas como eu disse, foi uma experiência de vida que me marcou para sempre e que jamais vou esquecer e que tentei transpor-me também para o livro. Para o livro. Maria João, temos aqui mais perguntas, desta feita da Rita Marques, que tem uma curiosidade. Quer saber que outra grande mulher ainda gostaria de biografar, mesmo que em registro de ficção. Nós não falamos aqui ainda da primeira, não é? Não é registro de ficção, porque a única coisa que eu faço é humanizar as personagens e trazê-las ao discurso direto, ao diálogo, como se eu estivesse aqui a viver com essas personagens de paredes meias. Eu gostava da Josefa Dobitz, gostava da Luísa Todi, gostava muito da Carolina Beatriz Ângelo, da Elisa Pedroso, talvez. Há tantas. Nós começarmos a abrir o baú das mulheres importantes, daquelas que nos vingam a todas, como eu digo, e que nos fazem ser o que nós somos hoje em dia. Tudo isto nós conseguimos, ou que elas conquistaram por nós, como o direito a voto, o direito a estudar, a trabalhar fora de casa, a termos outra profissão. Todas estas conquistas foram estas nossas bisavós e avós que fizeram por nós. Como nós, se calhar, estamos a fazer para os nossos descendentes, mas há muitas, Rita. Mas talvez a primeira seja a Josefa Dobres. Vamos ver. Já está na calha. É porque a primeira ainda está para durar, infelizmente, não é? Outras mulheres que eu descobri agora no livro, as que fizeram a República, por exemplo, nas vésperas, nas 48 horas antes da República, a Carolina Beatriz Ângelo e a Adelaide Cadete tiveram a bordar já não sei quantas, 12 bandeiras. Imaginem abordar a bandeira encarnada, verde, se me pusessem isso à frente, eu acho que tinha um ataque de nervos, bordar, elas sabiam, não é? Mas tiveram ali noites e noites em branco a bordar. Essas mulheres, essas que passaram a República, foram muito importantes. As revolucionárias, como eu lhes chamo, gostaria de fotografar também. Muito bem. Temos outra pergunta do Manuel Bento Fernandes justamente sobre o seu próximo livro, sobre o bisavô. Pergunta ao Manuel: quando se escreve sobre a história da genealogia familiar, não há o perigo de algum familiar ficar ofendido por divulgar os seus problemas, as suas questões, as suas histórias? Bem, para não... É uma pergunta pertinente, não é? A gente já tinha falado nisso há bocadinho, que é assim, eu estou com o coração apertado, com medo que alguém se zangue comigo. Estou mesmo com o coração apertado. Mas a sua família ainda leu... Ninguém na sua família leu... Ninguém na minha família leu. Ninguém leu. E um dos descendentes, por exemplo, é o Francisco Pinto Balsemão, do Expresso também. Espero que não se zangue. Venha em paz. Mas o que é que eu fiz? Eu tentei só não chegar à geração dos meus pais, acabar na geração dos meus avós, ainda o meu pai acabado de nascer, portanto, na altura, nos anos 30, acabar por essa altura. Quanto mais próximo for, mais há o perigo de se zangarem ou de haver qualquer mal-entendido. Portanto, eu espero sinceramente que ninguém se zangue, espero que não haja conflito. Fiz isto por bem, venham bem, e tentei apenas tirar do baú aquilo que eu achava mais interessante para ficar para a posteridade. Aquilo que fez... Também não fosse apenas uma história da família, mas que fosse representativa quadrada, não é? Da história de Portugal, não é? Perfeitas, que felizmente não foram santos. Isso é a minha maior alegria, não é? Felizmente não foram santos. E como eu não os conheci, são pessoas imperfeitas, vulneráveis, que se calhar tinham umas características que eu não estou bem a apanhar nas cartas ou no registro de histórias que fui ouvindo contar ao longo dos tempos, mas que tentei, à minha maneira, se eu estou sempre a pensar no julgamento da família, então não escrevo uma única linha, não é? Portanto, eu tive que ter confiança em mim, ter confiança que o que vou fazer vai ficar para a posteridade, para os meus filhos, para os meus netos, bisnetos meus e de todos os descendentes destes 4 bisavós, e tentei dar o meu melhor. É impossível agradar a toda a gente, eu tenho a noção perfeita, mas é o que é. Espero que gostem, mas se não gostarem, cá estou eu para dar o corpo às balas, temos de ser corajosos, não é? Claro. Concordo. Claro.
Ia-lhe aproveitar para perguntar, Maria João, entre os seus leitores, eu já ouvi dizer também com alguma graça que durante a semana escreve os romances históricos e que depois, ao fim de semana, escreve os livros infantos-juvenis. Não sei se é exatamente assim, mas se entendi bem quando eu ouvi isso, quer dizer que os livros infantos-juvenis os faz com mais prazer, com mais à vontade, com mais... Não, mais prazer não. Mas Não? uma vez Com ouvi... mais à vontade, com menos dificuldade. Não é necessariamente isso. É assim. Vejo que a Sara está muito bem preparada, isto é muito bom, Sara, parabéns. Obrigada. Não sabe qual é a sobremesa que eu mais gosto, se calhar. Ou se calhar até Não, sabe. mas esta é uma boa última pergunta. Não, mas então, a Enid Blyton disse uma vez uma frase que eu subscrevo inteiramente. Eu tenho, neste momento, se não me falha a memória, 58 anos, mas dentro de mim há outra Maria João com 12 anos, percebe? E é exatamente essa Maria João que eu vou buscar para escrever as histórias. Ao fim de semana. Ao fim de semana, porque tenho outro registro diferente. Não é mais difícil, não é mais fácil. É só que talvez até puxe mais pela imaginação a parte das crianças. A responsabilidade é igual. Só que uma tem que E quais são os leitores mais recompensadores, Maria João? Quais é que são os leitores mais... Recompensadores. Mais recompensadores. Todos. Claro que devolvem mais em troca daquilo que a Maria João lhes dá. Nós não estamos à espera de gratidão. Eu acho que a única gratidão que eu espero é que as pessoas gostem de ler, não só a mim, mas todos, que criem hábitos de leitura e para mim, pessoalmente, é um bocadinho indiferente. Agora, é ótimo ver na Feira do Livro uma criança aproximar-se e a dizer, não sei se lembra de mim, mas a Maria João esteve na minha escola e fui eu a menina que lhe dei uma minhoca. É super querido, é muito, não é? Mas também é ótimo ver uma senhora chegar ao pé de mim e dizer, li os livros todos, os seus livros todos, a minha mãe tem 80 anos e a única coisa que me pediu da Feira do Livro foi para lhe trazer o seu último livro. É sempre, volta-se de coração cheio, não é? Como é óbvio. Mas aqui o mais importante de tudo é criar leitores para todos os meus colegas autores, não só para mim, não é? Eu estou aqui um bocadinho por acaso, não tenho, se eu agora, por exemplo, estou a ler um livro da Agostina e Bessa Luísa, abro uma página e digo, depois de ler isto, o que é que eu estou aqui a fazer? Não devia ser escritora, porque ninguém é como... Desculpa, qualquer coisinha, queridos leitores, mas... Isso é como aquela história que se conta sobre as adaptações cinematográficas, que o que é bom é pegar num livro mediano para o adaptar ao cinema e não pegar nos livros muito bons, cujas adaptações nem sempre correm assim tão bem. Exato, é verdade. Eu também adorava que adaptassem a Marquesa da Lorna, que acho que é um livro muito plástico e uma história muito boa e é muito, entre aspas, filmável, não é? E uma grande produção, não é? Era uma grande personagem, nós temos de estar todos agradecidos ao si por tanto que ela fez por nós todas, mulheres de hoje, e é uma pena se não chegar a mais público. Mas enfim, acabamos andando. Agora é claro que eu quero só fazer aqui o apelo para que as pessoas continuem a ler, para continuem a ir às livrarias. A Feira do Livro ainda está a correr, sábado e domingo lá estarei eu e muitos outros autores. Lisboa e Porto. Em paz, deem vida aos livros que têm nesses estantes, leiam o mais que puderem, porque de facto é uma forma como não há outra de entretenimento. Nada substitui o cheiro do livro, o passar das folhas, os momentos de serenidade. Este ano, por acaso, fui pouco à praia, mas devo dizer que as vezes que fui, constatei que existiam mais livros na praia do que nos anos anteriores e menos telemóveis. É um motivo de esperança, lá está. Muito bem. Estamos a aproximar do final, Maria João. Pergunto-lhe qual é a sua sobremesa favorita? Chocolate, sempre. Chocolate. Tem bom gosto. Não me deem um jantar que não acabe em chocolate, como eu estou a dizer. Não, é verdade. Mas tudo inspira, não é? Até o chocolate inspira. Às vezes estar a escrever um bocadinho, estar às voltas com um texto e estar com um bocadinho de chocolate ao lado é uma maravilha mesmo. Muito bem. Sara. É uma golosa. Obrigada, Maria João, por ter estado connosco, pela sua disponibilidade. Muito obrigada a todos. Obrigada, Sara. Boa sorte para si também. Obrigada, Maria João. Muito obrigada a todos. Obrigada a todos, a quem esteve aí connosco também, aos nossos... Saúde, muita saúde. Saúde, cuidem-se e coragem também. Muita coragem. Tentar o que aí vem não é fácil.
acreditem, para todos, não é nada fácil. Para mim, pessoalmente, estou a atravessar um momento muito, muito difícil da minha vida, familiar, em termos de saúde, e acreditem que esta história do bisavô tem-me ajudado imenso a sobreviver a isto tudo. Portanto, para todos os que estão a passar momentos difíceis, muita saúde e vai tudo correr bem. Obrigada a todos. Esta quinta edição da Festa do Livro da Amadora tem um conjunto de parceiros institucionais de vários pontos do mundo, envolvidos não só na divulgação da iniciativa, como também de forma mais estreita em algumas das mesas. Queríamos agradecer-lhes, portanto, são eles: a Livraria Martins Fontes, no Brasil, Camões, Centro Cultural Português em Maputo, Feira do Livro de Filipe Ossos, no Brasil, Sempre um Papo, no Brasil, Fliarachá, no Brasil, a UCLA, o Espácio, no Brasil, o PEN, na Guiné-Bissau, Centro Nacional de Cultura em Portugal e a iCultura em Portugal também, Bienal do Livro de Pernambuco, no Brasil, Fundação Fernando Leite Couto, em Moçambique, e a Revista Pessoa, em Portugal. A Festa do Livro continua já a seguir, às 18 horas, há mais uma conversa, desta feita com José Eduardo Agualusa e Yara Monteiro, moderada pelo Tito Couto. Obrigada a todos e boa tarde.